Boa noite, Ferreiro! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje temos aqui de novo uma convidada magnífica, que na primeira vez que ela esteve aqui, ela nos deu uma aula, nos ensinou muito e eu tenho certeza que ela contribuiu muito aí nos seus resultados. E hoje, obviamente, não vai ser diferente. Mas antes de eu te apresentar, de eu te contar a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer ao nosso parceiro, a Eurofleet. Para você que já está cansado de pagar IPVA, seguro de carros, manutenção, agora a Eurofleet tem um plano de assinaturas de carros premiums para você não se preocupar com mais nada. Você só precisa entrar no carro, abastecer e utilizá-lo. E se você que gosta de economizar dinheiro, gosta de fazer conta, eu vou te dar uma dica. Aqui embaixo desse vídeo tem o link do site da Eurofleet, onde eles vão te atender, vão fazer contas junto com você e vão tirar todas as suas dúvidas sobre o aluguel, sobre a assinatura de carros premiums, tá bom? E obviamente a Eurofleet é uma empresa do grupo Euromotors, que tem aí Jaguar, Land Rover, Audi, e é um grande parceiro aqui do Forjando, tá bom? E sem mais delongas, Mônica Hauck. É Hauck ou Hauck? Hauck, então eu falei certinho. Certinho. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigada. Quando a conversa é boa, a gente sempre volta. Né? Ainda bem. Eu lembro até hoje que eu abri a porta para você ir embora e falei, ó, lá em Santa Catarina, quando a gente abre a porta, as pessoas retornam. Exatamente. E cá estamos. Seja muito bem-vinda, é muito legal te receber aqui. Espero que essa seja a segunda de inúmeras vezes que você vai voltar aqui de novo. Se Deus quiser. Tá bom? E eu quero começar te perguntando já o seguinte. Da Mônica, que conversou com a gente, eu acho que uns 4 meses, talvez? Acho que mais ou menos isso. 4, 5 meses. Para agora, o que mudou? O que você vê que tem diferente, que você aprendeu de novo, o que mudou aí da Mônica nesse tempo para cá? Ó, que pergunta boa. Eu acho que de 4 meses para cá, eu tenho aprendido muito sobre pensar cada vez mais no longo prazo, no médio e no longo prazo. Né, entender que tudo que você quer hoje, né, e eu tenho vivido coisas na minha vida, assim, onde cada dia que passa eu entendo que o curto prazo, ele é uma abstração, porque na verdade tudo que a gente vive hoje é fruto de alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer lá atrás. Então isso para mim tem sido muito legal, que eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente. Legal, e eu quero até aproveitar esse gancho, porque você trouxe, principalmente para o empreendedor, um ponto muito legal. Como que a gente pensa a longo prazo com os desafios diários do empreendedor? E é legal porque a gente, época de planejamento estratégico, né? Você tem que pensar. Eu acho que o empreendedor ele tem que fazer esse planejamento. A gente tem que pensar no hoje, no amanhã e no depois da manhã. Por exemplo, eu que trabalho com tecnologia, o hoje, amanhã e depois da manhã é tudo curtinho, né? Sim. De um ano para o outro as coisas mudam muito. Mas a gente tem que saber que existe o hoje, o amanhã, o depois da manhã. Contudo, a gente tem que saber fazer a distribuição certa de energia em cada fase. Se eu começo a plantar muito o depois da manhã e não planto hoje, eu quebro. Se eu focar só no agora, né, e não pensar nos próximos gatilhos de crescimento da empresa, eu fico para trás, eu encolho. Uau. Então, eu acho que a grande sabedoria está exatamente em você saber quanta energia você coloca no hoje, no amanhã e no depois de amanhã. Não, eu entendi o conceito e tipo assim, eu acho que nessa entrevista número 126, a gente não tinha escutado isso antes, tá? Muito, muito assertivo. Mas eu acho que o grande lance é, como é que eu sei se o tanto de energia que eu tô colocando é o certo ou não? Posso te dar um exemplo prático? Por favor. Então, por exemplo, lá na empresa, eu conheço ali lá na Solids, eu sei as minhas máquinas de aquisição de clientes, de aquisições. Então, eu tenho máquinas que vão ali trazendo novos clientes. Eu começo a observar a curva de crescimento dessas máquinas. Então, uma máquina de crescimento, uma máquina de vendas ali, ela tende a começar exponencial, porque ela é pequenininha, é difícil tracionar, mas depois que traciona, os resultados eles são exponenciais, né? Você vai do 1 para o 2, do 2 para o 4 e você escala rápido. Só que o que é o comum? O comum é você chegar num ponto que a máquina, ela sai de um crescimento exponencial e ela entra num crescimento linear.
Isso não está errado, é a maturidade ali daquela máquina, às vezes é a capacidade. Por isso que a gente tem que estar sempre pensando nos novos gatilhos de crescimento. Qual que é a dificuldade? Uma máquina de vendas, uma máquina de aquisição de clientes, ela precisa de alguns meses para ela maturar. Então, o que eu faço? Eu montei minha primeira máquina, adquiri meus primeiros clientes nessa máquina, observei o crescimento exponencial da máquina. Enquanto essa máquina estava exponencial, minha energia estava ali. A partir do momento que ela cresce o suficiente para ela sair de um crescimento exponencial e entrar no linear, opa, é hora de eu pensar na minha segunda estratégia de aquisição. E aí eu crio outra máquina. Para ficar mais palpável, por exemplo, a gente tem a primeira máquina que eu construí na Solids foi de Inside Sales. Né? A segunda máquina foi de canais e vendas indiretas. Mas olha que legal, hoje a gente está no momento onde a gente já tem uma máquina madura de Inside Sales, que ela cresce, mas ela cresce de forma linear. Eu tenho já a segunda máquina, que é uma máquina que tem capacidade de crescer exponencialmente, mas eu já estou pensando na máquina que é a próxima fase que vai garantir o crescimento exponencial daqui 3, 4 anos. Porque para uma máquina de aquisição de cliente ela conseguir crescer de forma sustentável, ela não é da noite para o dia. Você precisa de 1, 2 anos muitas vezes, dependendo da complexidade. Então é um processo de você colocar energia e observação contínua para você acompanhar os números. Entender quando ela para de crescer o tanto que ela estava crescendo, você dá energia. Eu gosto muito de observar a curva, né? E essa pegada da tração, exponencialidade, linearidade. Eu gosto muito, assim, isso para o negócio de tecnologia, para SaaS, que é o que a gente faz, funciona muito bem. Mas qual que é a questão? Você tem que também saber gerir os recursos. No início, quando eu estava na primeira máquina, eu pus força só nela. Eu não ficava pensando, mas e se eu vender de outro jeito? Não. Essa é a minha aquisição, eu vou ali, vou focar, vou acelerar. Porque eu tinha recursos limitados e eu tinha números que garantiam ali o primeiro tiro de crescimento. Então, era hora de focar. À medida que você vai ganhando consistência, você vai ter que pensar no próximo gatilho de crescimento. Então, eu acho que essa é uma estratégia, assim, de você pensar o que você vai precisar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5. Se a minha estratégia de 5 anos deixa eu dar um exemplo aqui, não um exemplo nosso, mas de repente partir para internacionalização. Não adianta eu chegar lá no 5º ano e falar, agora deixa eu passar meu produto para o inglês. Não. Se você tem a clareza que daqui 5 anos internacionalizar é a sua estratégia, você precisa de começar a fazer uma movimentação anos antes. Entendi. Só que você não pode virar todo o seu canhão para isso, porque você tem ali o seu dia a dia, você precisa garantir os seus números do hoje. Então é você fazer um planejamento inteligente, onde você gradualmente vai migrando energia para onde você tem maior potencial de resultado. Entendi. Então eu acho que esse inclusive é um erro comum, assim, né? Eu vejo isso porque a gente estava fazendo exatamente o contrário disso. Quais são os canais de venda? De querer formatar todos ao mesmo tempo. Isso. Não, né? Especialmente no início, isso é um erro comum, mas eu não recomendo. E aí fica exatamente com essa sensação, tá, mas o que eu tenho que fazer primeiro? Entendi. Óbvio que assim, tem aquele momento que, enquanto nada traciona, você vai testando, existe um momento de teste. O teste realmente ele é disperso, né? Sim. Você testa uma coisa, testa outra. Mas a partir do momento que você traciona, aí é hora de foco. Entendi. Focar naquilo que você já tem tração. E levar aquilo que você tracionou para o máximo do potencial. E começar a observar o comportamento de crescimento. Uhum. E antes de você encontrar, de você sair da exponencialidade e entrar na linearidade, você já precisa construir sua próxima máquina, sua próxima estratégia de crescimento exponencial. E aí você vai caminhando. Sim. Ó, eu lembro que da última vez que você veio aqui, até atrelado com o que você está falando, eu lembro que eu te perguntei algo no sentido assim, você imaginava lá no início que a Solids ia ter esse tamanho, ia ter essa proporção? E eu lembro que você falou algo assim, pô, eu não tinha ideia que ia ser dessa forma. Você imaginava que ia crescer, obviamente, era a sua intenção, mas não nessas proporções, certo? Isso. Quando a gente fala de planejamento estratégico, como é que a gente vai planejar algo consciente, mas ao mesmo tempo que é algo alcançável, é algo que não limite o nosso potencial?
se a gente não tem a ideia de onde a gente pode chegar? Como é que a Sólides enxerga pra frente e fala assim, putz, eu não imaginei que ia chegar até aqui. Como é que eu vou saber até onde eu vou chegar agora? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, mas eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com milestones bem definidos e concretos. Então é pragmatismo, né? É óbvio que a Sólides pode ganhar o mundo, mas isso é abstrato. O que é concreto? Concreto é eu sair de X% do mercado brasileiro para 3x, 4x, 5x. Isso é concreto. Então uma coisa é seu sonho, é sua aspiração. E ela é inspiradora, não tem problema você falar do seu sonho grande, não tem problema você, né, sonhar, né, você até motivar seu time com sonho grande, é até desejável que você faça isso. Contudo, na hora de você fazer um planejamento estratégico para sua empresa, você tem que ser pragmático. Tá. Você tem que ser realista, né? E você tem que ser é pé no chão. É ver o que dá para você fazer com os recursos que você tem, no tempo que você tem, no mercado que você está, né? Isso não exclui o sonho grande, né? Mas é você ir construindo passo a passo de forma pragmática, né? Aquele degrau que vai te levar para o seu sonho grande. Entendi. Hoje, quando você observa, assim, você tem contato com muitos empresários, muitas empresas que estão até lá, o principal erros comuns, assim, que as pessoas acabam cometendo na hora de planejar um ano novo agora que a gente está chegando no final do ano, iniciando um ano de 2024, o que a pessoa tende a errar, que é mais comum que você percebe, assim? Ó, eu vejo muitos empreendedores gastando, né, pensando em planejamento estratégico. Quais são as tecnologias? O que eu vou usar? Estratégia de negócio. E as pessoas falam um pouco sobre pessoas. Um planejamento estratégico que exclui uma estratégia de gente está fadado ao fracasso. Se você não alinhar o seu planejamento estratégico da companhia ao planejamento estratégico de pessoas, você vai errar. E por que você vai errar? Porque são as pessoas que executam planejamento estratégico. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero faturar tanto, mas elas não planejam, elas não pensam qual vai ser a rotatividade, como é que ela vai faturar se a pessoa vai sair da empresa? Se ela vai faturar se a pessoa que poderia estar produzindo X está produzindo meio X, 1/3 de X. Então o planejamento estratégico, ele tem que ter junto um planejamento estratégico de gente, porque são as pessoas que vão executar esse plano. Então tem que descer para o concreto. Eu tenho material humano suficiente? Eu tenho capital humano suficiente para multiplicar e trazer esse faturamento que eu preciso? Então às vezes as pessoas elas gastam muito tempo no RH, no Excel, elas gastam muito tempo ali fazendo simulações financeiras nessa época do ano e elas se esquecem que são as pessoas que vão fazer esse número se tornar uma realidade. Entendi. E aí quando você diz de colocar essas pessoas dentro do planejamento, o que seria um planejamento para pessoas? Treinamentos? O que seria? Por exemplo, existem coisas básicas. Por exemplo, eu quero faturar o dobro. Eu vou contratar o dobro de gente? Tá. Ou não? Eu não quero contratar o dobro, então eu preciso investir em eficiência. Se eu quero faturar o dobro, mas não quero dobrar o número de pessoas, eu tenho que ter uma estratégia de eficiência. Como que eu faço isso? Desenvolvendo pessoas, inserindo tecnologias para tornar os meus processos mais eficientes. Eu vou fazer isso, de repente, mudando o processo que já existe. Então, eu preciso resolver essa equação. As pessoas, às vezes, falam assim, eu vou vender 10 e quero vender 20 no final do ano. Aí, elas têm 10 vendedores e aí ela fala, não, se eu vender 10 para vender 20, então eu vou contratar mais 10 vendedores. Tá bom, isso funciona no primeiro ano, isso funciona no segundo ano. Como é que você vai fazer isso no quinto ano? E a eficiência, ela não é proporcional, ela tende a cair. Então, o tempo todo, você tem que estar refinando os seus processos, desenvolvendo o método. Qual que é a sua média de faturamento por cabeça? Então, se você tem um time, tô dando um exemplo comercial que eu acho que quase todo mundo tem. Mais claro, né? Se você tem ali um percentual de 10 mil de vendas por vendedor, você quer multiplicar? O que você precisa fazer para você fazer o índice de 10 subir para 20? Né? Porque se você tem essa ambição de mudar a média de 10 por cabeça para 20, você não vai precisar contratar tanta gente. E aí o seu custo fica sob controle, seu CAC não sobe.
Entendi. Então, muitas vezes, um treinamento e desenvolvimento é muito mais eficiente do que você fazer uma captação lá fora. E às vezes a gente esquece disso, a gente olha assim para treinamento e desenvolvimento, aí a gente até torce o nariz, né? Isso é coisa lá do RH, né? Aquele treinamento, aquele negócio chato. Gente, desenvolvimento, treinamento de pessoas pode melhorar a eficiência num ponto que melhora a sua margem. Eu tô falando de margem, eu tô falando de fluxo de caixa, eu tô falando de resultado financeiro. E a gente tava até, antes de começar a gravar, a gente tava falando, né? Nessas últimas semanas eu tive muito contato com amigos, com parceiros, que a dor é justamente contratar boas pessoas. Isso. E aí eu lembro que o grande assunto da conversa era como construir dentro da empresa uma máquina de desenvolver pessoas. Exato. Hoje, como que a Solids trabalha isso dentro das empresas, dentro da empresa, para formar pessoas? Tem um processo padrão ou é muito feeling ainda? Não, a gente não gosta de feeling. Nós sabemos que o ser humano é feeling, mas gestão é aquilo que você pode controlar e medir, né? Então, e não tem como medir feeling. Entendi. Então, a gente corta isso da equação. Então não existe. Assim, óbvio que existe, mas ele não é levado em consideração na gestão. Ele não é objeto de gestão. Tá. Essa é a diferença, né? Às vezes o feeling bate ou não com o número, mas a gente foca no número. Mas o que acontece? A gente criou um fluxo inteligente de gestão de pessoas. Então, óbvio que a gente usa isso dentro de casa, mas isso está dentro da nossa própria tecnologia, né? Então, a gente descobriu um fluxo inteligente de gestão de pessoas que ele começa ali no recrutamento e seleção e ele vai até o último dia da pessoa na empresa. Então, e a gente sabe que isso é uma jornada. Não adianta você olhar só para um pedaço, não olhar para o outro, que tudo está interligado. Então, como que começa isso? Começa com você colocando a pessoa certa no lugar certo. Mas a partir daí você tem que entender que você precisa desenvolver as pessoas. E aí o desenvolvimento, porque o que acontece? Tem gente que não gosta de dar treinamento. Porque fala assim, não, se eu desenvolver, se eu treinar as pessoas vão sair. E às vezes eu treinei para um concorrente. É o mais comum de ouvir. Mas o custo de você não treinar é muito maior. Quando você coloca na ponta do lápis a produtividade, normalmente quem fala isso tem a produtividade muito baixa na empresa. Se você muda essa mentalidade, porque essa é uma mentalidade de escassez. Se você vira essa mentalidade de escassez e coloca uma mentalidade de abundância hoje, ainda que essa pessoa vá para a concorrência, ela é mais barata. Eu vou desenvolver essa pessoa, vou subir a produtividade e a relação custo-benefício vai ser boa. Ainda que ela saia lá na frente. Mas olha como que gestão de pessoas tem que ter número. Cada função tem um indicador que eu gosto muito, que é tempo de permanência no cargo. Algumas tem cadeiras que tem ali a média de 20 meses, 30 meses, depende do negócio e da empresa. Se eu tenho ali, vamos pegar uma situação hipotética, eu tenho ali uma cadeira de um closer comercial. Ele tem um tempo de permanência na cadeira médio de 2 anos. Né? Então, se eu crio um plano de desenvolvimento para melhorar a performance dessa pessoa mês a mês, se eu invisto em treinamentos nos primeiros meses para que ela rampe mais rápido, ainda que eu saiba que essa jornada vai durar 2 anos, eu tenho no número o ROI dessa história. Porque eu treinei, eu desenvolvi, contudo, a produtividade dela foi subindo. Mês a mês e ano a ano. Sim. Então, ainda que um dia esse vendedor saia e vá para outro lugar, o investimento foi pago, compensou. Entende? Uhum. Então, o problema é quando eu não crio essa relação lógica com a gestão de pessoas. Entendi. Eu acho que agora eu entendi na prática o lance do feeling, assim, porque, por exemplo, se você não tem isso medido do quanto custou treinar esse cara, se você não tem esse número e a hora que ele sai, você fica com a sensação que foi um prejuízo. Sendo que ele poderia já ter dado, 3 vezes o lucro que foi investido. Não, e é tão legal, porque eu lembro que quando a gente criou a primeira máquina, no início da Solids, eu era líder de tudo, né? Desde a líder da faxina, precisa limpar banheiro, vamos lá, líder comercial, líder tudo, CEO, é tudo junto e misturado. Mas eu lembro que eu cuidava muito do time comercial, acompanhava muito de perto. E eu lembro quando um top performance nosso, eu lembro que ele fazia 2K de MRR, né, que é a receita recorrente. E a gente, 2K.
E aí a gente foi refinando a máquina, refinando o nosso time de gente, melhorando os treinamentos. Hoje, um top performance meu faz 40. Uau! 40. Então você sai de 2 para 40 em alguns anos. Ou seja, vale ou não vale a pena desenvolver pessoas? Vale ou não vale a pena você desenvolver métodos? E o que é mais legal, os top performance dessa época hoje são meus coordenadores, meus supervisores. É gente que continuou comigo e foi crescendo também. Então, vale a pena. Uma gestão de pessoas eficiente, ela dá retorno financeiro. Legal. E, por exemplo, assim, quando você tem isso sobre uma perspectiva de um novo ano, assim, como é que você identifica o tanto que pode crescer? Por exemplo, a gente faturou um número X, certo? Aí qual que é a base, qual que é a métrica que você tem para falar assim, ano que vem nós vamos crescer mais tanto, como meta, vai. Como que é feito isso? Eu acho que cada mercado, cada empresa tem a sua realidade, mas uma coisa boa é você ver o padrão histórico, né? Qual que é o seu comportamento. Acho que você tem que ter uma visão muito clara de quais são as limitações internas que você tem, né? Aquela velha SWOT funciona muito bem para isso. Internamente, quais as oportunidades que eu tenho de refinar ali as minhas máquinas, os meus instrumentos para melhorar a eficiência? Qual a minha capacidade de financiamento para eventualmente criar coisas novas ou expandir minha estratégia de produto? Qual mercado eu estou inserido? Qual a previsão de crescimento do setor onde eu estou? Então, existem médias, né? Entendi. Óbvio, eu não... Por exemplo, quando você olha uma média nacional, isso é um número muito... não vai fazer sentido para você. Mas às vezes faz sentido. No seu setor, em média, as empresas crescem quantos %? Aí você olha para a sua realidade. Dentro da sua realidade, dentro do seu mercado, dá para você ser mais agressivo? Com a sua capacidade de financiamento, sua capacidade de operação. Então, eu acho que é o mix dessas coisas. Não tem um olhar só. Você tem que fazer uma composição para chegar nesse número. Tá, entendi. E varia de mercado para mercado, de segmento para segmento. Cada segmento, né? Existem segmentos onde... E existem estágios também, né? Tem momentos da empresa onde crescer 100% é pouco. Existem estágios onde crescer 100%, depende da base, né? 100% é muito. Então... Entendi. Você sabe que desde a primeira vez que a gente conversou assim, teve uma característica sua que me chamou muito a atenção, assim, que eu admiro muito, que é o quê? Eu não sei se isso é um processo consciente ou não, mas você tem uma certa facilidade de misturar uma capacidade comercial muito grande, de tipo assim, tem que produzir, ao mesmo tempo ter o olhar cuidar da pessoa, assim. Que o que acontece geralmente ou é só cuidar da pessoa e não produz nada, ou é só produzir muito e avacalhar com as pessoas, né? Então eu percebo que você tem essa característica e é algo que eu consigo perceber que faz muita diferença. Misturar essa alta performance, assim, com esse cuidado de pessoas. O quanto que isso é algo consciente que você desenvolveu como habilidade, o quanto que isso é algo que mais natural da Mônica, assim. É engraçado que isso é uma coisa, realmente uma característica minha. Então eu sou muito... Eu gosto de resultados muito agressivos, eu gosto de crescimento. Então eu tenho porque eu tenho uma crença muito forte que eu tenho, que tudo que é me confiado, eu preciso multiplicar. Então se alguém me der R$1, eu preciso transformar esse R$1 em 10, depois em 100, depois em 1000. Porque eu acho que isso é uma crença. Isso faz parte das minhas crenças. Então, tudo que me foi confiado, eu preciso multiplicar. Então, isso é para tudo. Me foi confiado um filho, eu preciso pegar esse bebê e transformar ele no maior ser humano que já existiu. É minha meta. Porque me foi confiado e está em mim a capacidade, é um dom que todos nós temos de fazer com que as coisas multipliquem na nossa mão. Então, essa é uma crença que eu tenho. Paralelo a isso, realmente eu sou uma pessoa mais amorosa, mais afetiva, né? Então, quando isso desce para o conceito corporativo, quando isso está na cultura da Solids, nós temos metas de crescimento ousadas, a gente é muito focado em resultado, a gente é muito focado em crescimento, mas não a qualquer preço. Porque a gente sabe a prioridade, a gente conhece, assim, e é uma coisa assim, não adianta nada eu chegar lá no topo da montanha e estar sozinha. Chega machucado, com todo mundo machucado. Como é que você comemora nesse cenário? O que adianta você escalar uma montanha e tá lá no topo, você ferido, todo mundo em volta ferido, você vai comemorar o quê? Sim. O que você vai enxergar?
Então não é só sobre chegar no topo da montanha, é como você chega também. É que às vezes, só que isso dá mais trabalho, porque é mais fácil. É mais fácil você focar só em subir na montanha. Ou é mais fácil você desistir da ambição de subir da montanha e se esconder atrás assim, não, vamos ser humanos, pra que subir a montanha? Vamos ficar aqui nos abraçando aqui embaixo mesmo, porque é mais confortável. Sim. Subir a montanha da forma correta é o caminho mais difícil, mas pra mim é o que vale a pena. E eu te pergunto isso porque justamente nesse criar esse planejamento, geralmente uma ou outra é levado em consideração, né? Ou é extremamente agressivo, ou é extremamente... Meu marido brinca, ele até ri da minha cara, porque eu não gosto de ou. Eu gosto de i. Então tudo que fala ou isso ou aquilo, eu não gosto, eu quero as duas coisas. Ele até brinca. E aí minha filha é igualzinha, ela tem a mesma característica. Aí eu fico louca quando ela faz isso aí, o meu marido olha, aí o Ale olha e começa a rir. Fala assim, né? Roubado não foi. Porque é isso, eu não... Por exemplo, a realidade, que é uma coisa assim, eu como mulher ouvi muito isso, né? Isso tem mudado muito. Ou você vai cuidar bem da sua família, ou você vai ter um grande negócio. Eu vou ter as duas coisas. Eu não vou abrir mão de ter a melhor família que eu puder ter e não vou abrir mão de ser a melhor empreendedora que eu puder ser. Você acha que isso é mais uma questão de decisão e postura? Ou ou algum outro fator que você conseguiu desenvolver isso? Eu acho que é uma coisa, é escolha de vida e cada pessoa tem uma vocação, né? Algumas pessoas vão querer subir a montanha, outras pessoas vão ser felizes lá embaixo e tá tudo bem. Mas a minha vocação é do i e não do ou. Então, mas eu acho que é perfil. O que você acha que você faz melhor? Você acha que você é uma melhor empresária ou uma melhor mãe, por exemplo? Eu acho que... Eu não sei te falar, sabe por quê? No dia a dia, minha vida é tudo junto e misturado. Eu sei o que é mais importante. Com certeza, eu sei qual que é a minha prioridade. A minha família é a minha prioridade. Né? Então, tudo que eu coloco, tudo que eu faço, em primeiro lugar, vem a família. Então, eu não sei o que eu faço melhor, mas eu sei o que é mais importante para mim. E aí é minha família. Né? E isso me ajuda, né? E é uma coisa, assim, eu acredito muito que nenhum sucesso vale o fracasso da família. E é importante a gente saber se alimentar disso o tempo todo, porque no dia a dia é muito fácil, assim, a gente se perder. Por exemplo, tem aquela fase que as crianças são pequenas, dão trabalho. Trabalhar é muito mais fácil. É muito mais fácil você encarar uma maratona de não sei quantas reuniões. Educar um filho é muito mais difícil. E maior responsabilidade também, né? Muito. Então, assim, uma empresa, você pode, assim, você vai constrói uma empresa, ela pode quebrar, você constrói outra. Um filho, você não pode deixar seu filho quebrar. Eu não tenho margem de erro. Eu só tenho uma chance de educar meus filhos. Então, é muito importante saber a prioridade. Por isso que, para mim, é importante, e nenhum sucesso vale o fracasso da família, isso fica ecoando o tempo todo na minha mente. Sabe por quê? Para que eu não tome decisões erradas. Para que eu nunca esqueça o que vem em primeiro lugar. Porque muitas vezes o que vem em primeiro lugar é o mais difícil. E aí você, como ser humano normal, e todo mundo é ser humano, você se esconde naquilo que te traz mais conforto, naquilo que é mais fácil. Mas nem sempre é aquilo que é mais fácil, aquilo que te traz conforto é o que é mais importante. Então, por isso que prioridades claras é uma coisa inegociável para mim. Não, na entrevista que a gente teve aqui ontem, isso tem um negócio muito legal que a pessoa falou assim, ó, a gente vive na cultura que a gente vive hoje, nesse caos todo, nessa superficialidade toda, por um único motivo. Porque as pessoas decidiram ter um estilo de vida com mais prazer do que dor. Exato. Onde o crescimento mora no estilo de vida com mais dor do que prazer. Crescer dói. Então, assim, isso aqui eu não gosto tanto, eu não faço. Né? Esse relacionamento aqui já tá me dando dor de cabeça, tô fora. Eu abandono. Então, assim, ficou que meio inconsciente você buscar esse prazer o tempo todo e fugir dessa dor. Eu acho que é o espírito do tempo, né? De tempos em tempos, assim, parece que tem uma cultura, um espírito do tempo que vai conduzindo as pessoas. Isso para tudo, isso para relacionamentos, né? Que estão cada vez mais... os laços estão cada vez mais fracos.
Isso vale para tempo de permanência das pessoas na empresa, isso vale para a disciplina das pessoas, às vezes, em fazer uma atividade física, alguma coisa. Isso vale para tudo. Você vê que é uma coisa que está na cultura. E essa é a grande dificuldade, porque até nas empresas, às vezes, as pessoas querem só a sensação de prazer. E não é assim que o mundo funciona. Não é assim que o ser humano cresce. O ser humano cresce na dor. Só que essa dor, ela não pode ser uma dor assim, sem significado, sem um porquê. Doer, né? Não é porque você gosta de sentir dor, né? Isso não é saudável. É aquela dor com significado. Eu estou me sacrificando, eu estou sentindo dor porque eu tenho um objetivo e esse objetivo é muito superior, vai me trazer muito mais benefício do que essa sensação de prazer que eu estou sentindo agora. Né? Então, exercício físico é isso, musculação. Começar é horrível. Ninguém ama ir pro ninguém ama. E você não vê resultado 1 mês, 2 meses, 3 meses, você fica ali anos naquele negócio. Mas se você não tiver a firmeza de entender que essa dor que você está sentindo agora, né, que esse sacrifício que você está fazendo agora vai fazer com que você tenha mais saúde, mais longevidade, um corpo muito melhor no futuro. Se você não tem isso, se você é guiado pela sensação de prazer do curto prazo, você para no meio do caminho. Eu acho que o grande desafio também é a gente ter essa consciência, né? Porque é muito fácil a gente se enganar o tempo todo, né? Do tipo assim, mas isso aqui não vai me fazer tão mal, não vai, mas eu abdicar disso Só aqui. se vive uma vez, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Tem discurso hoje em dia que te induz Tem. né? Porque, assim, você que viveu já essas diferentes fases do empreendedorismo, né? Acredito que o que é hoje é muito diferente do que você viveu lá 10 anos como empresa, como enfim. Você acha que hoje a gente vive numa época que é mais difícil ou mais fácil se destacar? Qual que é a sua percepção, assim, de você que já viveu diferentes épocas? Qual que é a conclusão que você tem? Eu acho que muda com o tempo. Eu acho que, óbvio que para mim é mais fácil falar assim, na minha época é muito mais difícil, porque não tinha investimento. Eu acho que quem está começando hoje tem outros desafios. Quando você olha estatisticamente, percentual de empresas que realmente crescem, percentual de empresas que realmente atingem um patamar X de faturamento, você percebe que ao longo do ano isso é uma coisa que realmente assim, é 1% que consegue. É assim que funciona, esse é o jogo. Né? O que muda são as dificuldades, é a natureza. Certamente as dificuldades que eu tive lá no início para empreender são completamente diferentes da dificuldade de quem está empreendendo agora. Por exemplo, quando eu comecei, quando eu montei minha primeira startup, não tinha essa de investimento. Investimento em Minas Gerais, em Belo Horizonte, então esquece, não tinha. Então eu fui ali criando e fazendo, desenvolver sem dinheiro. Você trabalha. Porque hoje, quando você fala de startup, a primeira coisa que vem na cabeça é investimento. Pô, Não. Eu fui conseguir ter investimento, eu já tinha mais de 2.000 clientes. Eu caminhei sozinha, sem investimento. A maior parte dos anos como empreendedor foi sem investimento. Então não tinha esse glamour tudo, ter uma startup? Tinha nada, nossa, não tinha não. Eu era por amor. Não tinha glamour, não tinha dinheiro. Mas era tão divertido quanto é hoje. Era bom do mesmo jeito. Mas é uma natureza diferente, porque para mim a questão era sobreviver. Como é que você começa com um negócio com R$0? E não adianta, não tinha crédito no banco, não tinha. Você não tinha margem para errar. Você tinha que identificar o mercado, fazer um produto com baixo custo, e aí e não tem como contratar ninguém porque não tem dinheiro, né? Então é você e seu sócio, vamos que vamos. E começa. Era mais difícil porque não tinha investimento? Era. Mas por outro lado, hoje você tem um monte, você tem mais dinheiro disponível? Tem. É mais comum, né, um empreendedor começar já com investimento? Mas quem está começando hoje também tem suas dificuldades. O mercado está muito mais competitivo. Eu lá atrás tinha algumas brechas que hoje elas já não existem mais. Então eu não gosto de menosprezar a dificuldade de ninguém. Eu acho que cada tempo tem a sua dificuldade. Agora, para mim, certamente, ter começado num ambiente tão hostil quanto o ambiente que eu comecei, foi maravilhoso para mim. Benefícios, todos os benefícios. Eu não trocaria. Você acha que é por isso que se consegue conciliar na mesma rotina o lance de ser empresário, de ser mãe, de cuidar da saúde, todo aquele lance com mulher? Porque você me falou que você foi maquiada dentro do aeroporto. Foi.
Isso é um negócio que, tipo assim, na cabeça de um homem, isso não faz sentido nenhum. Eu tinha 20 minutos, não dava pra ir pro hotel, não dava pra ir pro salão, não dava pra nada. Eu tinha um banheiro e 20 minutos. Vamos lá. E o que eu percebi que pra ti não é nenhum problema, assim. É um negócio, tipo, não, o que dava pra fazer. E não é um comportamento comum das mulheres, essa praticidade toda. Você acha que isso vem muito talvez, desse ambiente hostil que você teve que mais equilibrar os pratos, assim? Não, eu faço o que tem que ser feito com as condições que eu tenho. Então, não tem muita frescura, não. Tem que fazer, vou lá e olhar uma solução criativa. Assim, é lógico que às vezes entra um monte de gente no banheiro e fica assim, o que essa mulher tá fazendo, né? Entendeu? Mas é o que dá pra fazer. Eu prefiro isso, eu prefiro fazer às vezes uma make no banheiro, fazer alguma coisa, né? Aí tá lá. E detalhe é que eu não sei fazer make, então vai uma maquiadora me ajudar, né? Fica lá nós duas, do que não fazer. Né? Então, assim, fazer isso também, por exemplo, maternidade, né? Gente, quantas vezes eu, assim, não tinha quem, né? A pessoa que me ajudava na época, fica doente. Eu pegava o menino debaixo do braço e ia trabalhar. Coloca o menino no chão. E tem até uma história ótima. O Heitor, que é meu segundo filho, ele era nenenzinho, tava muito calor. Eu cheguei lá no escritório só de fraldinha, lá ele só de fraldinha, e tinha uma reunião muito importante. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha o que fazer. Aí tinha o time de vendas, né? Aí tinha o Wesley, que hoje é meu gerente, que é meu head de vendas, mas na época ele era um menino, um vendedor. Ele foi a primeira pessoa que apareceu. Wesley, cuida pra mim que eu tenho uma reunião importante. Eu fui fazer minha reunião. Quando eu cheguei, o menino tava, eu não sei se era, não lembro se era pasta de dente, se era caneta, o menino tava todo colorido, todo pintado. E ele, toma. Gente, mas resumindo, o Heitor tá lindo, saudável até hoje. A reunião foi maravilhosa. E o Wesley tá na empresa. O Wesley continuou na empresa e ainda aprendeu, né? Vai que um dia isso serve pra ele de alguma forma. Teve uma experiência de como cuidar de um ser humano, de, sei lá, tinha um, dois ajudantes. Nada, ó. Foi uma jornada. Mas assim, a gente tem que se adaptar. E sabe o que ajuda? Eu acho que ser mãe, isso ajuda, assim, porque várias vezes o filho tá com febre e você tem uma reunião. Você tá ali, imprevistos acontecem. Então você tem que aprender a ter esse jogo de cintura. Então isso é uma vantagem pra mim, é natural. Eu tenho zero problema com isso. Pô, e quando você fala de se adaptar, eu gosto muito de assistir documentários, de séries, assim, que trazem esses princípios que funcionam para qualquer coisa, assim, né? Da natureza, você traz para o mundo corporativo, é muito louco porque funciona do mesmo jeito. E aí a gente tava assistindo esses dias uma série da natureza, assim, e aí o tema era o quê? Era o seguinte, o que faz, quais são os pontos cruciais para que uma espécie se sobressaia ou sobreviva por mais tempo que outras espécies? E uma dessas características, desse princípio, era justamente isso, a capacidade de se adaptar. Exato. E aí ele usa um exemplo que eu fiquei assim encantado. Por exemplo, tinha lá numa selva e tinha um tipo de folha onde as lagartas, elas comiam tudo aquela folha. E aí, no documentário fala que se aquele padrão acontecesse por mais, 2, 3 anos, não existiria mais aquela planta, porque as lagartas comeriam todas. E aí, algumas folhas tiveram que começar a desenvolver uma espécie de veneno, que ao lagarta comer, ela morria. Então ela se adaptou. E aí o que começou a acontecer? Se as lagartas continuassem comendo aquilo, em tantos X anos, elas morreriam, porque não sobraria mais lagarta. Aí começou a nascer algumas lagartas, e isso vai passar do tempo, né? Começou a nascer algumas lagartas imune àquele veneno. E aí só é possível que essas espécies vão se perdurando porque elas têm a capacidade de se adaptar. Cara, quando você traz isso pra vida real, é exatamente isso, né? Empreendedorismo. Gente, você faz um planejamento. Assim, você planeja, mas as coisas acontecem, as coisas dão errado o tempo todo. Aliás, dá mais errado que certo, né? Eu acho que o trabalho da gente, cada vez que passa, é mais administrar o que dá errado que
que dá certo. Uau, é verdade. E aí, se você fica rígido, você não consegue se adaptar. Uma porta fecha ali, você precisa contornar. Às vezes a porta fechou, mas você viu uma janela, aí você pula por ela mesmo. Você planejou passar pela porta, mas a porta fechada, e você descobriu que você conseguia pular a janela, e aí você chega no mesmo lugar, né? E aí você tem que ter essa flexibilidade, sabe? Essa capacidade de se adaptar e adaptar rápido, porque ninguém vai esperar você ter tempo. Sim. O mercado não vai te esperar, a concorrência vai te esperar, o cliente vai te esperar. Isso é uma habilidade que você tem que ter enquanto empreendedor. Pivotar rápido e se adaptar. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em termos de indivíduo, isso fica muito mais claro também, fica muito mais fácil de entender, de se adaptar. Mas quando você tem uma empresa que tem X colaboradores, que é o caso da Solids, por exemplo, como é que faz essa adaptação em massa? Como que faz com que muitos indivíduos diferentes, que pensam diferentes, que acreditam em coisas diferentes, consigam se adaptar para a mesma direção? E como que funciona esse processo? Cultura. É aí que entra a cultura. A cultura é aquela direção, é aquela marcha onde todo mundo anda no mesmo passo. Se precisar É mudar, aquele hino que todo mundo canta no mesmo tempo, na mesma forma, na mesma direção. Né? É a cultura que vai colocando. E óbvio que à medida que a empresa cresce, você vai criando alguns instrumentos de gestão para ir fazendo com que para fazer com que a empresa continue eficiência ao longo do tempo. Porque as empresas, à medida que elas crescem, elas tendem a aumentar a sua ineficiência, elas vão crescendo o faturamento, mas ela fica mais lenta, ela tende a criar algumas ineficiências, ela fica mais burocrática. E aí, o meu trabalho, por exemplo, é identificar os mecanismos e ir destravando. Você vai criando nós ali que você tem que correr e destravar o tempo todo, né? Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, a empresa nasce ali numa estrutura organizacional vertical. Aí você começa a ter ali, a empresa vai crescendo e aquilo ali começa a conflitar com a cultura. Você começa a ter muito líder, ficar tudo muito hierárquico. Aí você pode mudar para uma estrutura matricial, onde você tem um time, uma pessoa que vai ter mais de um líder, mas uma estrutura muito mais organizacional. Aí você volta a ter uma agilidade que você tinha antes. Você tem ali processos. O tempo todo. O processo que te levou até aqui não necessariamente é o processo que vai te levar daqui 2 anos, os próximos 2 anos. Então você se adapta o tempo todo. Por isso que eu falo, empresa nunca está pronta, CEO nunca está pronto, nunca ninguém está pronto. A gente está sempre em transformação. A gente está sempre em desenvolvimento. Porque não existe ficar parado. Pelo menos em tecnologia, que é a realidade que eu conheço. Se você parar enquanto empresa, você começou a morrer. Não existe ficar parado. Se você parou, você começou a morrer. Então você tem que crescer. E tecnologia, basicamente, a base disso é esses percentuais de crescimento, né? É o principal KPI, assim, óbvio, para todo o mercado, mas para a tecnologia em específico é o tanto que você cresceu aí, né? É óbvio que crescimento, né, em tecnologia, dependendo do tamanho, é uma coisa diferente. Às vezes num setor de energia, né? Sim. Porque o tempo é diferente, o mercado é diferente. Mas o que eu percebo hoje do comportamento da própria economia, né? Assim como as pessoas, as empresas nascem, crescem e morrem. Então, quando você pega ao longo da história, ao longo do tempo, hoje as empresas nascem, crescem e morrem muito mais rápido. Então, não é só o setor de tecnologia, as empresas, isso é o comportamento da nova economia. Então, você tem que ter esse mindset de crescimento, de desenvolvimento, de nunca estar pronto, de nunca se acomodar o tempo inteiro. Então, você nunca pode estar satisfeito, eu brinco, né? Você tem que estar sempre com fome. Porque a hora que você ficar satisfeito, você para de buscar o alimento e você fica parado. E até lá desde que você falou, a gente estava falando antes da série lá do WeWork, né? Tem uma frase que me impactou muito, que é quando o investidor lá do SoftBank chega para falar com o Adam lá, ele fala o seguinte, qual que é a sua perspectiva de crescimento? O quão satisfeito você está? Ele fala, mas você não vai pedir os números? Aí ele fala, não, porque o crescimento é atrelado ao quanto você está insatisfeito. Quando as pessoas já estão satisfeitas, elas automaticamente param de crescer. Né? E essa capacidade de estar satisfeito o tempo inteiro. Na hora que, assim... E é interessante, porque agora a gente está num momento, né, que a gente tem conversado com muitas empresas para fazer aquisições, né, M&As. E é engraçado que quando eu converso, às vezes, com alguns empreendedores, quando eu percebo que eles estão satisfeitos, eu... Já obrigada. É um ponto negativo. Não dá. Porque eu preciso de gente que está com fome, de gente que quer estar no próximo nível, quer dar o próximo passo.
essa é a natureza, esse é o jogo. Mas, por exemplo, quando chega no primeiro estágio, na maioria dos empreendedores, o primeiro estágio dele, a fome dele é a grana. Porque o cara tá ali, muitas vezes, empreendendo por necessidade, então ele pensa, pô, eu quero ganhar mais. Uhum. Aí vai chegar essa hora, se o cara ali não desiste, aprende, se adapta e tal, que a grana já é um negócio mais ok pra ele. A partir desse momento, o cara financeiramente se realizou. O que continua mantendo a fome desses empresários? Eu acho que existem momentos diferentes e fomes diferentes. Você pode ter fome de um X-tudo no podrão e você pode ter fome de um filé mignon com uma salada. Você tem fome, mas você se alimenta de coisas diferentes. A fome é a mesma, mas você está ali se alimentando de coisas diferentes. Às vezes, e isso é importante também, não é só ter a fome, é a fome e você se alimentar daquilo que vai te fazer crescer e gerar vida. Porque uma fome sem medida, uma fome que se traduz numa ambição cega, ela pode gerar morte. A sua morte, a morte da empresa, a morte do seu time. Então, quando eu falo que eu estou insatisfeito, que eu estou sempre com fome, isso é uma verdade. Mas eu estou sempre preocupada do que eu me alimento. O meu crescimento, ele tem que vir atrelado ao crescimento de outras pessoas. O meu crescimento tem que estar atrelado ao impacto positivo que eu gero na sociedade. O meu crescimento ele tem que gerar vida ao redor, não morte. E não é só para mim, não é só a conta bancária. É óbvio, tem hora que você tem que sobreviver ali, é faturamento. Mas tem um momento que além do faturamento, que mais? Que mais? Só o faturamento é pouco. Eu quero ser útil, né? Eu quero ser... Qual que é o impacto que você vai gerar? Sabe? Quantas vidas você vai impactar? Quantas pessoas você vai empregar e você vai mudar a vida delas? Tem uma hora que faturamento é muito pouco. E se você tem fome de verdade, você não fica saciado só com isso. Você quer mais. Mas eu acho que o trabalho do empreendedor é ele ser muito, muito, muito preocupado em saber do que ele está se alimentando. Porque às vezes a gente entra numa ambição tão cega. Às vezes a gente acha que crescimento é só atingir bilhões de faturamento. Mas como que você fez isso? Que tipo de ser humano você se tornou? Porque às vezes você paga um preço tão alto por ficar anos e anos se alimentando da ambição errada que você não vai conseguir nem sentir, nem curtir. Não vai fazer aquilo que você alcançou, não vai fazer sentido nenhum. Né? Então, nós somos seres humanos e a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso coração. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Não, eu preciso estudar, aprimorar minhas habilidades. E é óbvio que a gente tem que fazer tudo isso. Mas a gente precisa também fazer a gestão do nosso coração. Porque ali é que está a nossa fonte de vida ou de morte. É ali que você pode se comprometer, é ali que você pode... E para o empreendedor é muito fácil ele se perder, muito fácil. Todo dia um alerta, né? Todo dia uma... É o ego, é a vaidade, é ele confundir, né? Qual é a verdadeira riqueza, é ele confundir o que é um verdadeiro impacto, é ele, às vezes, não priorizar, né? Quantas pessoas, às vezes, conseguem construir um império, mas não conseguem manter a própria família, né? É muito fácil a gente se perder. Um dia veio um teólogo aqui e ele disse um negócio bem legal, assim, que dentro da analogia do Forjando acabou fazendo muito sentido. Que ele falou assim, a pior coisa que existe no mundo é você dar certo em algo que Deus não te chamou para fazer. Ou seja, é quando um martelo ele se destaca cortando madeira. E aí lá na frente ele descobre que a função dele não era cortar madeira. Uau, imagina só. Exatamente. Né? O quão forte não é isso? Então, acho que é exatamente isso que você está falando. Vai totalmente de encontro com isso que a gente acredita. A gente precisa fazer a gestão do fluxo de caixa e a gestão do nosso próprio coração. E eu lembro que na primeira vez que a gente falou, o finalzinho da nossa conversa, você falou algumas coisas que me deixou assim alerta e curioso para algumas coisas, que era aquilo que cada pessoa consumia para ter um resultado X. Então, você comentou com a gente que nós somos resultado daquilo que a gente consumia. E aí eu lembro que eu perguntei, tá, mas o que você consome? O que você, né? E aí hoje, atrelado a isso, hoje de manhã, no meu tempo de estudo lá, eu li que ninguém consegue levar as pessoas para um nível que nunca chegou. Então, assim, quando você tem um certo resultado, a tendência é que você consiga trazer as pessoas para esse mesmo nível.
Para você ir para um outro nível, você precisa aprender coisas que você ainda não sabe. Hoje, no estágio que a Mônica tá, o que que você aprende? O que que você consome? Com quem que você conversa? Onde é que você vai buscar informação? O que que você precisa desenvolver que você ainda não tem para ir para um outro estágio? É tudo. Porque a CEO que cuida da Solids hoje, ela é completamente insuficiente para a Solids daqui 2, 3 anos. Porque se tudo der certo, a Solids vai estar num outro nível, num outro patamar de complexidade. Então, eu estou procurando o tempo todo. Então, nesse momento, por exemplo, o que é importante? Eu tenho cada vez mais, né, trazido pessoas com mais experiência. E aí, uma coisa interessante, eu tenho a ambição de sempre ficar cercado de pessoas melhores do que eu. Né? Então, pessoas que eu tenho mais experiência ou mais habilidade em várias áreas. Né? Eu não sou a pessoa que mais entende finanças na empresa, é o meu CFO que é. E tá tudo bem. Né? Porque tem aquele momento da empresa que nós somos, né, os melhores, porque a gente está fazendo a empresa nascer. Mais envolvido, tá. Agora, eu não posso ser mais a pessoa que mais entende de marketing na empresa. Tem que ser meu CMO. Então, eu preciso estar cercado de pessoas melhores do que eu na área de especialidade que elas estão. Então, isso é uma coisa importante que vai me trazer. Agora, se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa, né, que não, peraí, eu sempre fui a CEO, as coisas têm que vir. Se eu confundo o papel de CEO com um papel de fonte, né, onde tudo tem que emanar de mim, eu vou virar o gargalo da empresa. Né? Então, primeira coisa, eu preciso me cercar de pessoas que são melhores do que eu naquilo que elas fazem. Esse é um ponto. Segundo ponto é estar sempre também estudando os assuntos daquele momento, daquela complexidade do momento. Vai, um assunto assim, sabe, que você vai aprimorando, ou uma habilidade que você procurou aprimorar nos últimos meses? Assim. Nos últimos meses, curtinhos, por exemplo? Então tá. Tempos, vai. É estrutura organizacional, por exemplo. Que a gente está caminhando cada vez mais para uma estrutura matricial, onde a gente traz aquela estrutura de gestão mais horizontal. Então, esse é um tema que eu tenho estudado bastante. Daí você busca você vai, tipo assim, você vai aprender com quem? Internet? Ou você vai com alguém que já entende muito? Como é que é esse processo de, nesse nível? Eu converso com quem já viveu isso, eu converso com outros empreendedores, eu vou pro YouTube, eu consulto os especialistas, né? Eu converso muito com a minha CHRO, que é, né, teoricamente é uma fonte, né? Assim, é o trabalho dela. Então, ela tem não só a teoria, mas a experiência para fazer. Então, eu converso. Então, esse é um ponto. Outra coisa que eu estudo também, por exemplo, a gente está entrando em novos produtos, em novas estratégias de crescimento, né? De ofertas. Aí eu começo a estudar especificamente esse mercado. Alguns mercados que são mercados novos, por exemplo. A gente começou ofertando só produtos de RH. Hoje a gente tem RH e departamento pessoal. Então, hoje eu preciso estudar também e aprender mais sobre o departamento pessoal. Como se fosse um negócio do zero dentro de um negócio que eu já tenho uma... Exato, porque a gente vai criando novas alavancas de crescimento, a gente vai criando novas ofertas e eu preciso conhecer o mercado que eu estou entrando, eu preciso conhecer. Então, eu vou estudando. Paralelo a isso, eu fico cada vez mais procurando entender quais as habilidades que eu preciso desenvolver. Né? Não adianta nada eu ter todo o domínio técnico e não ter controle emocional. Então, eu preciso gerir. Uma coisa que eu percebi é que ao longo dos anos eu precisei gastar muito mais tempo com a disciplina do meu próprio corpo, por exemplo, ser mais rígida e realmente priorizar exercício físico, alimentação, sono, porque isso para mim é um instrumento de gestão. Para eu conseguir dar conta da pressão que está por vir, gerir a complexidade que está por vir, os problemas que certamente virão, eu tenho que estar bem fisicamente. Então não adianta só eu procurar conhecimento técnico e ter um corpo que não dá conta de sustentar isso. Porque a pressão vai vir. Entendi. Os problemas virão. E eu tenho que estar bem emocionalmente. No negócio. Total. Cara, que é por isso que às vezes eu tenho vontade zero de ir pra academia. Às vezes eu... Tá lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mas é o tempo que eu tenho para fazer a minha corrida. Eu vou porque aquilo ali vai ajudar muito na minha cabeça, porque aquilo ali não só vai me preparar para o dia, mas eu sei também que além de construir uma mente, eu estou construindo um corpo que vai dar conta de sustentar os próximos anos da companhia.
né? Então, essa é uma visão que eu tenho tido também, de cuidar do meu corpo, do meu emocional, né? De falar assim, qual estrutura emocional que eu preciso ter? O que eu quero daqui a 5 anos? Bom, o que pode acontecer daqui a 5 anos? Qual o nível de pressão? Porque não é só sonhar grande. Né? É difícil, né? Pois trazer a consciência. Sonhar grande, né? Ser ambiciosa é muito fácil. É a parte mais natural. Isso aí todo mundo faz. Agora, estar pronto para pagar o preço e adaptar seu próprio corpo para isso, essa é a parte difícil. Oi, você sabia que essa semana, num mastermind que eu estava, a gente estava falando, um dos assuntos foi esse, né? Do porquê que nesse estágio, quando as pessoas tendem a ter um resultado maior, elas têm um desafio de tipo, eu não sei disso, ou perguntar, ou aprender alguma coisa desafiadora, né? Que ela ainda não sabe. E a gente começou a perceber que quando a pessoa, ela decide aprender alguma coisa, automaticamente, inconscientemente, ela tá falando assim, eu não sei isso. E isso é um tapa na vaidade de... Entende? Então, quando você fala que você precisa aprender uma nova habilidade, principalmente quando você já tem um cargo muito alto, é você falar assim pra sua vaidade, eu não sei isso, então eu vou aprender. É porque o ser humano, o que a gente quer, a gente tem uma vontade de ser suficiente. Só que ser suficiente tem uma armadilha muito grande. Você só é suficiente a hora que você ficar estagnado. Se você quer, ou se você for dar pequenos saltos. Se você quer dar um salto grande, se você quer crescer, se você quer ir longe, você tem que estar em constante estado de ineficiência. Porque como funciona? A Mônica, CEO de 5 anos atrás, ela era completamente suficiente para a realidade de 5 anos atrás, mas insuficiente para a realidade de hoje. Então eu tenho que fechar um ano, né? Alcancei, pronto, eu sou uma CEO suficiente no ano de 2023. Mas se eu quiser levar a Solids para um outro patamar, para outro nível em 2024, automaticamente eu preciso entrar na zona de insuficiência. E eu preciso estar confortável com isso. Porque muitas pessoas param no meio do caminho da sua carreira porque elas não dão conta de se sentir insuficientes. Elas não dão conta. Elas querem, eu tenho que ser bom. Reconhecido. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser valorizado, eu tenho que ser bom. E honestamente, eu tenho pavor de me sentir boa. Porque a hora que eu me sentir boa, significa que eu parei. Uau, cara. Então, a gente precisa saber conviver nesse ambiente de insuficiência constante. Só que é uma insuficiência evolutiva, tá? Não vale eu ficar insuficiente aqui 5 anos depois ficar insuficiente aqui. Tem que ser uma insuficiência evolutiva. Não, tanto que tem um conceito que é bem antigo, já é bem famoso, que diz o seguinte: se os seus problemas de hoje são os mesmos problemas de 5 atrás, tem um problema. Exatamente. Não é isso. Porque... Se eu fosse a mesma CEO de 5 anos atrás, eu teria um grande problema. Sim. Mas hoje, 5 anos depois, eu continuo sendo uma CEO insuficiente, mas é porque eu já sou muito melhor do que 5 anos atrás, mas eu quero estar muito pior do que 5 anos na frente, porque eu tenho sonhos grandes e ambições e metas grandes. E a gente aqui, eu acho que o grande objetivo, não objetivo, mas eu acho que a grande consequência do modelo de negócio que a gente tem aqui é que a gente consegue identificar um padrão de comportamento das pessoas que têm resultado acima da média. Eu não sei se o teste comportamental ele mostra alguma coisa nesse sentido desses padrões, mas assim, é muito nítido. É muito nítido o atleta acima da média que tem exatamente essa postura, essa mentalidade do tipo assim, ganhei a medalha, mas se eu não continuo, por exemplo, treinando, a medalha, ela não vai ser mais uma medalha, a próxima não vem. A gente conversa com outros empresários de outros segmentos, que é justamente esse pensamento. Cara, o meu negócio funcionou até hoje com esse entendimento. Para ele funcionar diferente, para crescer, eu preciso de um entendimento que ainda não tenho. Não tem. E cara, você acredita que o sucesso, e quando eu digo sucesso, vamos definir sucesso assim, transformar o máximo de potencial que você pode em potência, dentro daquilo que você faz. Uhum. Você acredita que existe um padrão de fato? Pro sucesso? É uma boa pergunta. Eu acho que o sucesso é multifatorial demais. Varia muito de realidades e varia muito do que é sucesso para você. Porque tem gente que sucesso é alcançar 1 bilhão de faturamento. Tem gente que sucesso é construir uma família linda e ter 5 filhos.
Tem gente que sucesso é construir uma carreira internacional, né? Então, o sucesso... E para você atingir esses diferentes objetivos, você tem que desenvolver diferentes habilidades. Eu acho que talvez o único padrão que eu consigo ver nisso tudo é você ter uma persistência e você ser obstinado e ter uma clareza e colocar energia onde você se propôs a chegar. Se eu me propus a ter uma família linda e construir uma família, é isso que eu vou fazer. E aí, todas as renúncias que eu fizer ao longo do caminho vão me trazer para esse objetivo. Se eu me propus, se eu entendo que sucesso é faturar bilhões de dólares, eu vou pôr energia, foco nisso. E outra coisa que eu percebo, para você ter a família linda, para você faturar muito, para você ter uma experiência lá fora, vai doer. Eu acho que é a capacidade de sentir dor. Isso assim, eu não tenho um estudo científico, mas assim, uma coisa que eu sei, ninguém constrói, né? Ninguém faz nada sem passar por dor, sem passar por privação. Então, esse sentimento, né, de que a vida pode ser linda, de que você tem que estar alegre o tempo todo, de que você vai, sabe, de que as coisas têm que estar sempre num estado constante de sabe, aquele sentimento, aquela produção de sentimento, de prazer. Eu acho que isso não funciona, assim. As pessoas que têm uma baixa tolerância a suportar a dor e a renunciar e fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo contra a vontade delas, eu começo a observar que são essas que desistem. Não é Mas é o que as amostragens... Não é nada científico, eu tô falando por observação. Sim. Né? E é o que a gente percebe também. E assim, e isso muda, assim, não interessa se seu sucesso é ter $1 bilhão de dólares de faturamento, o padrão comportamental, ou se o seu sucesso é criar uma família linda. Para você ter filhos, você tem que ter dor, privação, suas expectativas, você vai ser frustrado, você vai ser contrariado. Se você quer faturamento, é a mesma coisa, né? É você não desistir. Ontem eu li na internet assim, ó, no Instagram. É impossível você crescer. Eu não lembro se a palavra, se o adjetivo foi usado crescer. Se era crescer ou se era chegar um resultado muito expressivo, alguma coisa assim, sem criar inimigos pelo caminho. Inimigos, eu acho que ele usa no sentido de, tipo, receber críticas, pessoas que vão te... Enfim. Isso tá de acordo? Você acredita nisso? Acredito se você considerar que o inimigo vai estar sempre dentro de você. Eu acho que o maior concorrente que a gente tem, o inimigo que a gente combate, tá dentro da gente. Né? A batalha que a gente trava o tempo todo na nossa mente, no nosso coração, ela é muito mais forte. Né? Então, não necessariamente você tem que, para você crescer, você tem que sair quebrando o relacionamento com todo mundo. Óbvio que em alguns momentos, você acha que hoje, na Sólidos, eu tenho uma direção estratégica e eu sei para onde a companhia tem que ir. Você acha que eu agrado todo mundo? Você acha que todos os dias, o tempo todo, as 800 pessoas que trabalham comigo ficam batendo palma para mim o dia inteiro e falando assim, que lindo, como é bom seguir essa visão? Óbvio que não é assim. Em alguns momentos as pessoas, elas se frustram, elas se decepcionam. Em alguns momentos elas não vão concordar com você. E aí você tem que fazer escolhas, né? Ou a pessoa se adapta ou... Isso é muito maturidade, né? Mas tem também a ver com você ter certeza de onde você quer chegar e o que você quer perder e o que você não quer perder. Né? Às vezes o empreendedor querendo tá bem lá com o time, agradando todo mundo, ele abre mão da sua estratégia, do seu resultado. Tudo bem, se o seu objetivo final for ficar bem com todo mundo. Se o seu objetivo final for trazer o resultado, você errou. Você falhou. Entendi. E ninguém faz uma empresa para se dar bem com todo mundo. E assim, óbvio que você pode construir relações de respeito com todo mundo, eu acredito nisso. Né? Você não precisa fazer o que as pessoas querem o tempo todo, porque os sentimentos, né, as emoções, elas flutuam o tempo todo. Né? Ninguém ninguém consegue manter um time 100% feliz. Ninguém ri todos os dias, o tempo todo. A vida, ela não é assim. Né? Quando você tem uma empresa, às vezes as pessoas entram para trabalhar, elas estão travando batalhas pessoais muito fortes, né? Elas estão passando dificuldades muito fortes, às vezes dificuldades profissionais, mas às vezes dificuldades pessoais, né? Então você não tem como garantir a plena felicidade das pessoas o tempo inteiro.
Mas você tem como garantir um ambiente de respeito, um ambiente de aprendizado, um ambiente de escuta, um ambiente de compreensão. Isso você consegue, né? Isso você pode lutar por isso. Então, algumas coisas você consegue controlar, outras coisas você não controla. Naquilo que você pode controlar, faça o seu melhor. Dê tudo de si coloque toda a energia naquilo que você consegue controlar. Mas saiba que nem tudo você vai conseguir controlar. E se tem uma coisa que você não consegue controlar, é a opinião das pessoas sobre você. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai achar lindo o que você fala. Mas nós, como seres humanos, temos essa necessidade de ser aceitos, é natural, né? Então, pensa nas redes sociais. Você tá ali, você faz o seu post, algumas pessoas vão olhar aquilo e vão falar assim, nossa, incrível. Outras pessoas falam assim, que babaquice. E você tem que estar bem. É por isso que eu falo da estrutura emocional. De nada adianta você construir o maior podcast do mundo se você não construir um indivíduo que tem estrutura emocional para dar conta da rejeição, da divergência, dos microfracassos, né? Porque eu acho que o sucesso é a composição de microfracassos que você foi vencendo ou ignorando ao longo do tempo. Para mim, sucesso é isso. Eu acredito nisso também. É você ir vencendo os microfracassos diários. E aí, em algum momento, alguém fala que você teve sucesso. E tanto que quando, por exemplo, no esporte, isso fica muito, muito visível. A gente conversou com alguns atletas que ficaram campeão do mundo em 2002 e eles trouxeram uma analogia muito legal um dia, que falaram assim, Vini, o mundo olha o Brasil como país de futebol porque nós somos o país que mais ganhou uma Copa do Mundo, né? Que é 5. Mas assim, o Brasil já jogou 20 Copas do Mundo, ou seja, a gente já perdeu 15. Exato. A gente perdeu muito mais do que a gente ganhou, 3 vezes mais. Exato. Então, assim, óbvio, somos comparados aos outros que mais ganhou, mas a gente perdeu muito mais do que ganhou. Ou seja, a vida é assim, né? A vida é assim e o fracasso faz parte. E tem gente que para quando fracassa, não pode. Outro exemplo que me marcou muito também nessa linha. Quando veio um DJ aqui, o primeiro DJ brasileiro que tocou no palco principal da Tomorrowland, cara, ele fez 41 ou 31, não lembro o número certo, músicas antes dele ser o DJ que ele é hoje. Até que na 32ª ou 42ª explodiu. E o tanto de gente falou assim, cara, sua música é uma droga. Muita! Não é? Chegou na gravadora, aí o cara falou, sério que você vai me apresentar isso aqui? Uma porcaria? Então, cara, é muito louco isso. Não, é igual investimento. Né? O pessoal vê lá, Sólidos capta 530 milhões de reais. O que não aparece no jornal foi tanto de não que eu tomei. Foi tanto de investidor que falou que eu não coloco um centavo. Uau, que loucura. E é assim. Uau. É assim que funciona. Agora, se você não tem resistência física e emocional para aguentar um monte de não. Você não tá pronto para ter uma empresa. Você não chega lá. Uau. Minutinho, que horas são só para eu acordar do horário da Mônica? 3h30. 3h30, não, ótimo. tem que ir daqui a 15 minutos. Temos que... Só para aproveitar que você tá aqui, eu quero muito te perguntar isso porque eu vejo que você tem muita maestria nisso. A gente lê muito e é um grande conflito, eu acho, de muitos empreendedores, que é o seguinte. Existe separar o trabalho da vida pessoal, vida pessoal da vida do trabalho, e um agravante você tem ainda, né? Um fator mais ainda. Que o seu sócio é seu marido. Legal. Então vocês passam uma boa parte do tempo junto. Como que é essa relação para ter uma relação saudável disso? Porque eu acho que é o grande X de muitos empresários, né? De conseguir conciliar essa vida pessoal, vida trabalho e principalmente quem trabalha junto com o cônjuge, por exemplo. Não, ótimo. Primeira coisa, não sou especialista nisso, não sou psicólogo, sei lá o quê. Eu falo do que eu vivo, tá? Eu não separo nada. É tudo uma coisa só. Ótimo. É tudo uma vida só. Sabe? Tanto que na Sólidos, agora os meninos estão maiores, mas era menino no escritório. Gente, essa semana mesmo, 10 horas da noite, estava uma turma lá trabalhando lá em casa com a gente. É tudo uma vida só. A gente mistura tudo. Só que a gente, de novo, quando você sabe claramente quais são as suas prioridades, não tem problema misturar. E a dinâmica que a gente construiu. Alguns casais que empreendem juntos, eles precisam de separar. E também eu não acho que é errado. Eu acho que é só estilo.
Pra mim e pro Ale, o que funciona mais é não misturar, não separar nada. É uma vida só. Então chega em casa, a gente fala de trabalho, e se os meninos acharam ruim, então vem cá você também falar junto. Tanto é que a Cacá, minha filha mais velha, ela fez 15 anos, abriu o CNPJ com 15 anos, já é empreendedora. Uau, do quê? Concorrente da Sony? Ela tá lançando, não sei que dia que vai no ar, mas ela tá lançando um café. Tá indo pro físico. Um café Uma cafeteria. Uma cafeteria. Com 15 anos. Ela abriu o CNPJ dela com 15 anos. Né? E olha que ela escutou tudo lá em casa. Tá escolhendo o caminho. Então, acho que foi produtiva a conversa. Ela já conseguiu um investimento já ou não? Consegui. Olha que coisa bacana. Ela, como fez 15 anos, ela decidiu, falou assim, mãe, ao invés de você me dar uma festa de 15 anos, eu vou pegar esse dinheiro e vou empreender. Então ela tá usando. E que argumento de venda, né? Como é que você não vai dar o dinheiro, né? Ela tá usando. Ela falou assim, faz sentido. Então ela tá pegando, né, o que ela ganharia na festa dela de 15 anos e tá usando para empreender. Né? Bom, uma coisa a gente já tem a certeza, que ela aprendeu a vender direitinho, né? Pois é, e vai fazer um monte de coisa errada, vai errar muito, mas é natural. Mas esse é o ponto, assim, você falou de misturar a vida pessoal, eu fico pensando assim, se a gente tivesse criado um ambiente tóxico, um ambiente onde o empreendedorismo rouba meu pai e minha mãe, será que ela estaria aprendendo? A festa. Ou será que ela estaria empreendendo? Então, eu acho que assim, óbvio que a gente deve ter feito um monte de coisa errada, acho que a gente ainda deve fazer um monte de coisa errada, mas o fruto, o final tem sido positivo. E isso também força a gente a algumas coisas, né? Porque eu sou sócia do meu marido, né? Então, e isso é uma coisa, e muitas empresas brasileiras têm essa estrutura familiar, né? Então, o que é importante de novo? As prioridades. Isso me força a ter muito mais maturidade. Se eu tivesse um sócio, né? Só um sócio, e esse sócio lá no auge, quando tudo estava dando errado, e eu tivesse uma divergência, é muito mais fácil eu falar assim, vamos embora, cada um vai pro seu canto, vamos acabar por aí. Mas eu e o Ale, a partir do momento, se eu ali crio uma postura, né, errada com ele ali na sociedade, eu perco meu sócio, eu perco meu melhor amigo, eu perco meu namorado, eu perco o pai dos meus filhos. Eu tenho muito mais a perder. Então, isso me forçou a ter uma maturidade no relacionamento e nos relacionamentos que foi muito bom pra mim. É difícil, E até mas uma pressão maior, né? É suportar. E tem as vantagens. Só pra eu entender a percepção que você tem, por exemplo, da sua filha, que eu acho fantástico, assim. Independente, óbvio, o Gosto falou, vai acertar, vai errar muito ainda, mas eu acho que só o fato de ter essa consciência com 15 anos, de tomar essa decisão, de querer isso com 15 anos, já é muito fora da curva. Você vê isso como uma consequência muito, talvez, do meio que ela vivenciou, ou você acha que já é algo mais inato, assim? Você acha que já tá no DNA? Acho que é uma junção de fatores. Por exemplo, lá em casa a gente criou uma cultura. Fez 14 anos, tem que trabalhar. Então, ela com 14 anos, eu falei, filha, você tem 14 anos, você tem que trabalhar. Você vai trabalhar agora. Aí, na minha cabeça, eu imaginei assim, eu vou arrumar alguma vaga de menor aprendiz para ela na Solis, ela vai aprender, porque ela sempre ajudou. Então, a Solis pequenininha, assim... remunerada. Então, cesta de Natal, a gente não tinha uma empresa que fazia, a gente que fazia. Então, ela sempre ajudou, Páscoa, sabe essas lembrancinhas? Guardar CD, né? Então, ela sempre ajudou. Mas aí eu pensei, não, agora ela vai ser menor aprendiz. Ela falou assim, não, mãe, eu não vou trabalhar na Solis, porque se eu trabalhar na Solis, eu vou ser a filha do dono. Aí eu, opa, tem razão. E aí eu falei assim... Então, é orgulho se eu ouvir isso, né? Aí eu falei assim, então tá bom. Você tem 3 dias para começar a distribuir currículo e arrumar um emprego. E ela aprendeu a imprimir o currículo. Assim. Falei, 3 dias. Ela fala... Se você perguntar pra ela... Eu falei que você é muito boa de carinhosa com pessoa. Mas aí ela fala assim, nossa, mãe, eu gostei muito de ter trabalhado, mas como você fez? Você me deixou apavorada. Mas o que ela fez? Ela distribuiu o currículo dela e ela conseguiu um emprego na loja de açaí, perto da Solids. E foi trabalhar lá no balcão, vendendo açaí. E aprendeu um monte de coisa. Ficou uns meses lá. Aí, como uma boa representante da sua geração, eu falei, já aprendi tudo.
E aí começou. E aí Agora o próximo. Já aprendi tudo, não tem mais nada para aprender. E ela foi pensar no negócio dela. Maior. E o que eu acho. Então, eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que ela tem um perfil, eu acho que ela teve lá em casa um valor, é a cultura do trabalho. Então, ela vê os pais trabalhando e a gente vê trabalho como bênção, como uma coisa produtiva. Ela não chega em casa e encontra pais que reclamam de estar trabalhando muito. Porque a gente acredita genuinamente que trabalho é fonte de vida, é fonte de bênção. Então, ela criou essa visão positiva do trabalho, né? E o empreendedorismo também, né? Se eu ficasse lá, passasse o dia xingando o governo, xingando o time, ela não teria. Então, a visão positiva do empreender também. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente leva para casa, né? Muito bom. Não tem problema levar trabalho para casa. Eu acho que o grande perigo é você levar a visão negativa do trabalho para casa, porque aí você está minando, contaminando o seu filho e muitas vezes colocando o futuro dele em risco, por causa da sua visão de mundo. Ó, fiquei impressionado, tá? Tá aí um negócio que eu não sabia ainda, mas assim, tem que ter eu acho que o coração da mãe nesse caso tem que dar uma respirada fundo, né? Porque deve ser desafiador, difícil, né? É aquele negócio, eu errar como empreendedora, tudo bem, agora o meu bebê errar... Mônica, bom, não tenho como te agradecer o seu tempo de novo, cara, conta com a gente, vem aqui mais vezes. Foi um prazer, Aprendi muito bom. com você de novo. Que bom. Aumentamos a régua mais uma vez. Conseguimos aumentar? Com certeza. Que bom. Ficou mais difícil pra terceira vez agora. Então agora eu tenho a obrigação de melhorar. Oi? Vou falar, calma. Antes de a gente falar aqui dos anúncios que o marketing está me cobrando, pede, Mônica, por favor, para as pessoas se inscreverem no canal. Gente, nós precisamos crescer, nós precisamos nos tornar melhores e a gente só faz isso se alimentando, igual vou falar a mesma coisa outra vez, a gente só faz isso se alimentando do que é bom e aprendendo com pessoas que realmente têm algo a nos ensinar. Então, se inscreve no canal e não perca nenhum episódio. Ótimo. E, Mônica, a gente finaliza agora de uma maneira um pouco diferente. Agora o nosso parceiro tem um tema muito legal aqui pra gente perguntar na nossa última pergunta, que é esse mercado novo que vem surgindo de carros por assinatura. O mundo tem tendido para isso. E a gente quer saber, a Eurofleet quer saber o contato que você já teve com isso, o que você já viu desse mercado, o que você não viu, qual que é a sua experiência com assinaturas de carro, enfim, o que você já vivenciou disso? Bom, o meu negócio é um negócio de receita recorrente, né? E é o que eu faço, eu entrego software de forma recorrente. E eu acho que essa economia da recorrência é o futuro. Não é o futuro, é o presente. Né? Porque como você tem uma inteligência financeira muito maior. Né? Porque quando você entra num consumo recorrente, você consegue ter melhores taxas, melhores valores, você não tem problema de depreciação, você tem uma relação custo-benefício muito maior e muito melhor. Não é à toa que uma das características, né, dessa nova economia que a gente vive é a recorrência. Uau! Então vai totalmente de encontro com esse novo... Total. Até quando Isso tem tudo a ver. Quando me apresentaram assim, você leva um choque, né? Porque a gente, como cultura, sentido. tá acostumado a comprar o carro. Depreciação. Nossa, não paga IPVA, seguro. IPVA, imposto, faz muito sentido. Uau, e é como eu vejo, assim. Uau, legal. Eu vejo um futuro muito promissor e que bom que esse futuro tá virando presente. Tá... Muito da bom. última vez você vê que não tinha isso ainda, né? Faz total sentido para mim. A gente teve um contato muito legal também. Então, para você aí que não quer mais se preocupar com IPVA, com seguro, com manutenção e tudo isso que a Mônica falou, com essa visão de mercado que ela trouxe, você pode clicar no link que está aqui embaixo, no site da Eurofleet. Tem um canal de atendimento exclusivo para você que vem aqui do Forjando, para você tirar suas dúvidas, para você entender mais esse mercado e, óbvio, para você fazer conta, né? Porque a gente sabe que o que você quer no fundo é economizar dinheiro, tá bom? Então, obrigado ao pessoal da Eurofleet que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente. Lembrando que a Eurofleet é uma empresa do grupo Euromotors, que conta aí com Jaguar, Land Rover, BMW e uma série de marcas de carro para te atender aí, tá bom? Nós ficamos por aqui. Mônica, obrigado mais uma vez pela sua presença. É sempre muito bom te ter aqui com a gente. E nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.